Olá, pessoal. Estamos começando mais um podcast VAR da Ilha, né, que promete muito, vai ser um podcast muito legal depois desse pós aí estadual, né? A gente tem muita coisa legal para conversar. Mas antes eu gostaria de deixar aqui o nosso abraço, na verdade nós gostaríamos de deixar a comunidade do VAR, um abraço para Patrícia Amaral, né, a fisiologista de todos os atletas, a maioria deles pelo menos, né, que está passando por um processo de depressão, né, que ela deixou o relato dela aí essa semana, que comoveu muita gente, né, do meio, né, e a gente sabe que ela tem um astral maravilhoso, ela já esteve presente aqui com a gente no podcast, né, uma pessoa maravilhosa, que coloca todo mundo para cima, né, e a gente nunca espera, né, que essas coisas aconteçam com pessoas tão, assim, tão para frente, né, profissionais tão maravilhosos, né, e você vê, né, que pega todos, né, não escolhe ninguém. E estamos aí, amiga, tá à disposição, o canal tá à disposição de você. A hora que você estiver bem, né, a gente já conversou sobre isso ontem, né, a gente vai discutir isso aqui no canal, falar sobre isso, tentar resgatar. O podcast passado mesmo teve a Gabi, né, que é uma mega campeã também, que passou muito por um processo desse, ela falou aqui no podcast, né, e é uma coisa que a gente, acredito eu, que a gente como canal, a gente não pode deixar, a gente tem que ter essa responsabilidade também, né, de estar falando um pouco sobre isso, né, mas fica aqui o nosso abraço, amiga, estamos esperando você aqui logo, tá bom? Um grande beijo, né, e é isso aí, eu gostaria de agradecer também, gente, os patrocinadores novos do canal, né, o Scouser, o Toninho Scouser, né, o odontologista, tá, a Exua, né, que tá patrocinando a gente também, que faz as nossas canecas maravilhosas, né, obrigado pela presença de vocês, e a Gabi esteve aqui, né, no podcast passado, né, e ela também tá junto com a gente nesse projeto hoje, né, seja bem-vinda, hoje agora com a nova marca, né, a Gabi Sports, né, que vai estar brilhantando aí a gente também, né, junto com o projeto. Obrigado a vocês por acreditar nesse projeto. Né, eu tô aqui ó, recebendo essas três convidadas maravilhosas, né, eu vou começar até com essa princesa linda da Marina, né, que veio do estadual. Gente, ó, vocês estão olhando nessa mesa aí, tá? Vocês estão vendo a quantidade, né, de medalhas que tem aqui, tá? Essas medalhas aí é dessa família maravilhosa, tá? Que é a família da Canoa, que começou, que vocês não vão acreditar, né? Há tão pouco tempo, que eu não vou nem falar, vou deixar elas falarem mesmo para poder criar esse suspense, né? Mas assim, eu fiquei encantado com o número de medalhas assim, né, em tão pouco tempo, né? Eu acredito que tem muito a ver também com a outra convidada nossa aqui, a Sabrina, né, que faz parte do mesmo clube e também, além de fazer parte do mesmo clube, também treina a Marina também no projeto, né? No Isso. projeto que teve com a gente aqui recentemente, né? Maravilhoso, Canoa Viva, né? E só agradecer também. E aquela amiga especial, né? Que a gente sempre tá na água, se encontra, já me salvou até de algumas roubadas, né? A Luana, né? Que é uma pessoa maravilhosa que todo mundo gosta. Já tentei trazer umas 2 vezes aqui, gente. E ela sempre correndo de mim. Agora ela não teve como correr mais, né? Porque veio para falar da filhota, dessa menina maravilhosa aqui. Aí ela veio para poder brilhantar, né? E eu acho que é a filha que falou, mãe, você vai, né? E arrumou um jeito na agenda dela e tá aí com a gente. Eu tinha até vergonha quando você me falou assim, Luana, vamos pro podcast. Eu falei, gente, quem sou eu? Não posso ir, não. Né? Porque ele falou Mas assim, por não, que que você achava isso? porque tem muita gente que tem que vir para representar aqui. Eu falei, Sim. quem sou eu? Mas não por isso, né? Eu acho que o podcast, assim, a gente realmente tem muita gente para poder entrevistar, tem uma lista imensa, né? Mas você faz parte disso aqui, ó. Né? Você Sem acha que dúvida. tem não tem, eu acho que representatividade maior com tanto resultado, assim, positivo, Miriam. Então, você e sua família, com certeza, deveriam estar aqui há mais tempo, tá? E aí, eu queria saber de vocês, assim, né, nesse processo todo. Primeiro, assim, como é que foi essa volta do estadual aí agora, né? Antes a gente começar a falar do começo de vocês, né? Mas assim, o que vocês acharam da competição em si? Começando com você, Lu. Cara, competição é sempre. A gente sempre se supera, né? Se superar não significa que a gente sempre ganha. Mas a gente aprende muito a cada competição ali. É, Eu, você veio com 4 ou 5 medalhas. quatro. 4 medalhas agora, né? Quatro eu levei quatro para casa, minha filha uma e meu esposo mais uma. Então, 6 medalhas da família já. Por isso que é grande assim, gente. Mas só são 3, tá? Diz aí. Sensacional, eu vi na Canoa Open,
né? Que eu já estou há 3 anos aí na Canoa Open. Muita gratidão por cada uma que está na canoa, como que a gente aprende. Tem um monte de mulher aí né, com pulso firme, com opinião, e foi ótimo. Gabi entrou aí no final, né? O time estava fechado, assim, já estava certo, precisou ser substituída, uma remadora, entrou Gabi. De peso, né? E eu falo que Gabi passou açúcar nessa mulherada, porque todo mundo tem muita opinião forte, e são pessoas empenhadas. Todo mundo treina dentro e fora da canoa, né? E treinar não só a questão da questão física, mas treina mente, Sim. treina espírito, né? Cuida da saúde, né? Tudo que entra pelos olhos, pelos ouvidos, né? E o que sai da nossa boca também. Então a equipe está muito bem. Minha equipe, é claro, né, gente? Deu um show, graças a Deus. Essa vitória estava entalada, tá? Ela mesmo. Nós passamos um Vale ano primeiro geral, né? formando a equipe, aí, é claro, dando oportunidade também, né? Eu tenho oportunidade para todo mundo. Mas a equipe está muito legal mesmo, né? Ficamos em primeiro. E é uma honra, né? Porque tem muita gente boa. Muita gente boa. Eu sou suspeito até de falar, né? Não vou nem tocar nesse assunto agora, nesse momento, as redes estão falando lá. Né? Mas eu fui socorrido por um amigo do Vitória. Né? É uma escola maravilhosa, só forma pessoas boas. Mas eu acho que é o espírito do Carlão, né? O Carlão tem muito isso, da solidariedade, né? Do se doar. Sem dúvida, ele fica bravo, inclusive quando você não ajuda o outro, quando você pensa só em você, ele tá errado, isso tá errado. E aí eu vim na OC6, né? Depois a gente, no mesmo dia aí, na prova seguinte, eu vi de V6, Master 40, né? Vim fazendo leme, tô aprendendo. E Sassá, minha grande professora, eu tenho os excelentes professores de leme, viu? Sassá me dá todas as dicas, Carlão, Andrezinho. Eu tenho uns lemes bem, assim, astutos, viu? E que a gente treina ali no dia a dia. Você faz mesmo. leme? Faço leme. Faz também, né? Vi na V6 aí, tô aprendendo, né? Então, quer dizer, eu sou uma remadora reborn. Porque eu tenho muito que aprender. E aí a gente veio na V6, ficamos em segundo lugar. No segundo dia vim de V1, fiquei em segundo lugar na V1, né? E depois a gente veio numa V3 também, numa V3, 2 mulheres e um homem, ficamos em segundo lugar também. Top. E o melhor de tudo, cara, às vezes você não leva o primeiro lugar, às vezes você não ganha, mas você aprende muito, está entre os bons, gente. Quando você pensa que você vai para a água, e olha para quem tá do seu lado, a oportunidade que você tem de aprender. É grande demais, né? É muito bom. Às vezes a gente aprende também como não fazer. Verdade. Isso faz parte do processo. Claro. As pessoas também aprendem com a gente. Você também teve essa percepção? Antes, gente, eu queria agradecer a presença aqui de Priscila Saboia, que ela veio dar um pulinho no horário de almoço dela aqui, para poder prestigiar a gente. Obrigado, minha amiga, pela sua presença. Você é muito querida também. Participou também de estadual, trouxe medalha. Inclusive na minha canoa. Sério, tava junto, que show. Pô, uma grande honra ter você aqui, tá bom? Beijo. Mas diz aí, sabe, você também teve essa experiência boa lá, como é que foi? Foram 2 medalhinhas? Eu vim com três participações, né, na Open, né, eu venho de Leme, aí desde o ano passado eu voltei para Open, né, Leme, e vim de OC2, que foi uma OC2 que a gente montou na quinta-feira. Nossa, que coisa. Né, eu tava fora do Brasil, eu cheguei na quarta, e na quinta a Paulinha, vamos fazer a C2? Eu falei, Paulinha, tem 12 anos que eu não subo no C2. Vamos brincar. Eu falei, então vamos brincar? Então vamos. E aí a gente veio e conseguimos ficar em segundo lugar, a gente largou e manteve. No meio só de gente fera, né? Em primeiro lugar disparou, né? Mas a gente ficou ali, né, brigando, a gente, até o pirulito a gente ficou disputando com as meninas da Open. A gente tava em terceiro ali com a Carol e com as meninas. Eu não sei muito bem, eu ficava pro lado, ficava apavorada. Mas vocês estavam representando qual? A Master 40? Master 40. Só que aí tava todo mundo largando junto, né? Então eu não sabia quem era quem. E aí foi bem bacana, né? Essa parceria com a Paulinha, a primeira vez, né, que eu remei com ela e tal, e deu prata. Aí nós já vamos para Piuma, né? Não, Piuma, e aí vamos tentar continuar isso aí. Claro. Mas a percepção do campeonato, né? Primeiro que o nível do campeonato aqui, né? Subiu muito.
Foi recorde de inscrição, de né? quando eu Teve comecei, né, uma até qualidade, agora. né, de Desde a gestão, infraestrutura, né, gestão, infraestrutura. Isso é muito importante, né, para qualificar o esporte, de espaço, para que a família possa vir assistir, porque não é um esporte que é aberto. Então é importante que a estrutura faça com que as pessoas saiam de casa para assistir. Uhum. Né? Então essa estrutura lá aconteceu. A quantidade de remadores também, isso é muito bacana. Né? Vitória, né, de uma forma geral, explodiu, né, a canoa. E ao nível mesmo de remadoras, né? Então, hoje a gente tem muitas remadoras, né, que estão aí há 10 anos, 12 anos. Então, a gente consegue hoje perceber que o sarrafo está bem alto. Tá. E que sai do estado, vai para Pan-Americano, vai para Mundial, vai para Brasileiro. Isso contribui muito para trazer isso para o estado e incentivar. Sim. E você até como professor de educação física também, você vê que, assim, tá tendo, assim, cada vez mais uma profissionalização mesmo dos atletas. Exatamente, de preparação. Buscando a preparação, buscando, né? A especificidade, né? A gente trabalha fora da água com movimentos, né, que possam trazer proximidade com a remada ou com o condicionamento físico que vai contribuir durante a remada. Sim. Né? Então, hoje a gente tem um programa de treino, né, vários profissionais que muitas vezes nem remam, mas estudam, né, a remada, a questão cardíaca, a questão de VO2, o que pode contribuir fisiologicamente falando para que o remador entre na água com mais disposição, com mais qualidade, né, das suas valências físicas e tudo mais. Então, isso também é muito legal. E, então, a percepção do campeonato, dessa etapa principalmente, né, a equipe Open, né, a Open vinha com todo mundo sem muito saber o que estava acontecendo. Até ocorreram apostas, né, em relação... Muito, não. né, quem vem, porque o Vitória Vá, o ano passado, não fez uma boa campanha. Teve até o Bet aí, né? A Bet fazendo uma... A gente não teve uma boa campanha. Eu assumi assim, o leme da Open na segunda etapa já, né? Então fiquei a segunda e a terceira. Mas a gente veio numa crescente, mas não foi apesar de individualmente as atletas do Vitória Vá conseguirem se destacar, né? Trazer o pódio, como Luana e outras, mas no coletivo a gente não conseguiu se organizar. E aí tem uma série de coisas que influenciam, né? Sim. Poxa, mães, né? Pessoas que trabalham, né? Eu também tenho outras coisas, sim, além da canoa, né? Com atividade física, então a gente não conseguiu. Mas para esse ano, também a gente se organizou com mais tempo. Acho que o Carlão, ele foi mais minucioso na formação das equipes. Porque além do projeto, você com o projeto lá, você é professora, orienta lá a Canoa Viva, mas você é aluna do Vitória Vá. Sou, na Vitória Vá eu sou aluna. Sempre fui aluna, exclusivamente aluna, né? Que é onde eu consigo ser aluna. Porque essa coisa do professor, né, segue. É importante. É importantíssimo. Um momento em que eu não tenho que me preocupar com nada, eu só tenho que sentar na canoa e receber orientação e remar. Que legal. Então, legal. Isso é muito bacana. Não, é bom a gente pegar essa pegada aí que eu vou passar para essa princesa aqui, né? Que, gente, ó, é uma triatleta, tá? Tá pensando que, né? Ela não veio para brincar só de remar, não, para poder ganhar as medalhinhas dela de forma simples. Né? A gente fazendo a pesquisa sobre a vida dela aqui, né? Um pouco. Né? Ela tem uma história linda, maravilhosa, né? Que a gente vai explanar um pouco aqui, né? De superação e tudo, né? Mas ela corre, ela anda de bicicleta, ela é uma atleta de natação desde novinha, né? Sempre ganhando. Eu não sei, tem uma medalha aqui dela de natação também? Tem várias medalhas. De natação, mas tá nesse meio aqui também? Está nesse meio aqui. Pois é. Dela e da irmã, tá? Dela e da irmã, né? Essa irmã também fera, 9 aninhos aí, ó. Né? Eu vou deixar até ela falar um pouquinho mais disso daí, né? E eu queria saber de você, né? Como é que tá sendo esse momento seu, vindo de medalha do campeonato estadual de canoa de V1, gente? Conta pra mim, o que você achou da prova? Foi muito legal, uma nova experiência. Eu já tinha competido no passado em São Pedro, só que eu não completei a prova porque eu achei a condição muito difícil. E aí eu voltei com meu pai na OC2, que ele estava do lado. E aí esse ano eu fui de V1, Júnior 16. Nossa, mas São Pedro estava muito difícil até para atletas profissionais. Estava muito vento aquele dia ali. Muita gente desistiu. Né? Ainda mais você estava no começo. Quanto tempo você tinha ali de canoa? Tinha menos de um ano, eu acho. Acho que tinha uns 3 meses. 3 meses? 3 meses e pegando o V1 de vez em quando. 2 vezes. Eu fiquei sabendo que ela rema muito pouco de V1, né? Como é que pode ter um resultado assim tão... Cara, é a criança. Mamãe, né? Não, eu acho que é a mamãe. É a mamãe ali, o papai ali junto o tempo todo, eu tenho certeza. E eu falo isso, gente, não é por acaso não.
né? Porque logo nas começos das primeiras remadas minhas, né? Eu teve um momento lá que eu não conseguia virar a canoa e quem me ensinou a virar foi ela. Então, eu acredito que tenha Eu sido aprendi com alguém, me ensinaram eu também, sei né? disso, mas é legal, o espírito é esse, né? Que é bom, que é gostoso. Mas diz, Lindona, e aí? A natação comecei com uns 6 meses, quando um amigo da minha mãe e do meu pai me jogou na piscina. E aí ele viu que eu não sabia remar e brigou com meus Não pais. sabia nadar, né? Você vê como o remo já tá no coração mesmo, né? E aí ele brigou com meus pais, que falou que a nossa brincadeira no Brasil é ir alemão, era com água. E aí isso foi num domingo, na segunda-feira eu já tava nadando. Que coisa, hein? Nossa, o alemão? alemão fez bem então, hein? Não, ele Mas isso foi lá em simplesmente... Santa Teresa ou aqui Não, já? aqui em Vitória. Ele pegou, ela tinha 6 meses e jogou na piscina. E eu só fiquei perto, toda meio sem graça. Ela não sabe nadar? Eu falei, não. Deus. Aí a gente pulou, pegou, afundou e subiu. Ele falou assim, aqui no Brasil tudo envolve água. Como que vocês não colocaram ela na natação ainda? E aí, com 6 meses, ela começou a fazer natação, né? E logo quando começou os festivais de natação, a gente começou para participar. E ela começou a participar e começou mesmo a competir quando mudou para o Álvares, né? Hoje ela faz parte do time do Álvares Que de legal. natação. Nada aí ela precisa dividir com as outras tarefas, né? Com os outros esportes, mas ela tá lá 3 vezes por semana durante 2 horas. Fica no vôlei, né, filha? No vôlei da escola, também é do time da escola. Tá aí num projeto com a Sabrina, que sempre foi fascinada com a canoa. Antes, Sabrina tinha um projeto, né, da canoa Não, Kids, vamos aproveitar então, Vitória. vamos aproveitar e falar nisso até pra gente dar continuidade assim dentro de uma ordem cronológica. Falar um pouquinho da história de vocês, como é que você entrou, porque o interessante, gente, é que no mundo da canoa tudo se casa, né? Vitória também já é tão pequena, né, que às vezes as coisas são tão interessantes como vão sendo traçadas, né? E o destino da gente muitas vezes sendo direcionado por conhecimento, né, para as pessoas que envolvem a vida da gente, né? Eu queria saber um pouquinho assim como é que foi o seu começo. Conta aí pra gente. Primeiro, eu tô aqui para representar um monte de mãe, né? Mãe profissional, né? Quem gosta de remar, porque não dá para trazer todo mundo, né? Então ele vai pensando algumas pessoas e eu tô aqui para representar essas pessoas que não são atletas, quer dizer, não são atletas profissionais, são atletas amadoras, né? Então a gente faz o melhor que a gente pode com o que a gente tem. Então eu moro próximo do canal e eu via as pessoas passando naquela embarcação ali. Eu falei, gente, que negócio legal. Eu falei, não, mas isso aí deve ser caro. Não deve ser de difícil acesso, né? E a gente até comentou ali como que a canoa tem se popularizado mesmo. E Mas aí, continua sendo um esporte meio elitizado, né? É. Claro. mas você tem condições, por exemplo, você tem um projeto para participar, Sim. você consegue fazer uma aula e eles te fornecem canoa, te fornecem remo, facilita. Verdade. É porque a gente quer sempre o melhor, né? Verdade. Eu brinco com a Sabrina e falo assim, ó, quem não tem talento tem instrumento, né? Então, às vezes, você não tem tanta técnica. Mas você até o compra um processo canoa. também de aperfeiçoamento, né? Você vai buscando Sem sempre, né, dúvida. pra poder crescer. E aí, eu vendo aquelas canoas passando ali, eu falei, gente, que negócio legal. E aí, a minha vizinha, Fernanda, muito querida, vi ela chegando em casa às 6h20, 6h30, falei, opa, eu acho que isso dá pra mim, com criança pequena. Falei, esse horário, eu acho que dá pra eu fazer uma atividade física. E eu fui pro Vitória Vaá, né? Foi logo depois da pandemia, no meio da pandemia mesmo, aí em 2020, quando eu comecei, pelo incentivo da Fernanda. E lá eu encontrei esse clube que me abraçou, que de fato foi uma família. Fui criada no interior e quando eu vim para cá, né, fiz faculdade, comecei a trabalhar, mas eu me senti abraçada mesmo pelo Vitória Vaá. Então eu tenho assim, adoro todo mundo da canoa, converso com todo mundo, mas o Vitória Vaá, que me perdoa os outros clubes, eu gosto de vocês, mas, cara, o Vitória Vaá tá aqui no meu coração, faz parte da minha família, meus momentos sociais é com o pessoal do Vitória, Que legal. né? Então, isso é muito interessante. E aí eu comecei, ali quando a gente começou, primeira prova foi de Volta à Ilha. Não, como é que foi quando você deu, assim, eu quero que você fale também um pouco, assim, antes até da gente chegar para poder ter o gancho com Sabrina, né? Porque tem uma coincidência aí. Tem uma né? coincidência. Então, eu fui para Canoa, porque vi a Fernanda indo ali, e foi quem me incentivou. Talvez ela nem sabe, né, que de fato ela foi minha incentivadora, porque às vezes a gente é inspiração para a pessoa, a gente não sabe disso, né? Então, Fernanda já remava há um tempo,
E aí depois a gente foi descobrir que, né, Sabrina foi no lugar da Fernanda pro Mundial, né? E olha que Essa que incentivou coincidência. você. Essa que me Né? E o mais incentivou. engraçado, né? Que quando ela chegou lá, diz aí, Sabrina, como é que foi? Assim, meu Deus, por quê? Quando eu tava lá na areia, 5 horas da manhã, assim, né? Daquele jeito que eu chego pra remar, né? E aí que eu olhei pro lado, eu vi a Luana, eu falei, ai meu Deus, mãe de aluno vai remar aqui. Porque eu já era professora da Marina na escola. Falei, ai meu Deus do céu, mãe de aluno, e agora? Vou ter que ficar quieta, né? Porque se ela souber como é que eu sou realmente, ela fala, essa é a professora da minha filha. É doida! Nada, só alegria. Xingar, brigar, aquela. Ela já chegou gritando, Tia Sassá! Carne Flávia, até hoje carinhosamente me chama de Tia Sassá e eu amo. Que show, que show. Pois é, e aí eu já sabia que Sabrina rimava, né? Então isso foi uma inspiração também. Então eu lembro de uma reunião na escola, você marcava o horário com os professores, eu lembro, falei assim, Sabrina, se Marina fosse sua filha, você lembra disso, Sassá? Se fosse sua filha, qual conselho você me daria? E ela falou assim, coloca a Marina para fazer uma atividade de equilíbrio. Coloca para fazer patins. Coloca para fazer atividade de equilíbrio. Eu fiquei olhando e falei, gente, por quê? Ela falou, equilíbrio físico está totalmente relacionado com equilíbrio emocional. Lembra como se fosse hoje. A Marina começa a subir a escada, ela só se dá conta que ela tropeçou quando ela tropeça. A gente tem que se preparar para fazer um movimento. Aquele eu acho que não foi recado para Marina, não. Foi um recado para mim. É mesmo, que legal. Que eu falei, gente, a gente precisa de fato, atividade física é muito além de você cultuar um corpo. Cara, saúde mental. E hoje eu falo, eu faço canoa, vou 4 vezes, estou na água, porque eu intercalo aí com o cross e com o pedal. O pessoal fala, nossa, você é fominha. Não, gente, é minha terapia. Né? Eu preciso manter meu casamento. Se virar... É a minha filha. Se eu fico lá na canoa, é a minha terapia. Sim. Mas esse virar de chave aí foi depois da canoa ou você já estava assim nessa pegada de vários esportes? Foi depois da canoa. Foi, né? Depois a canoa, da canoa. Ela tem esse poder, né? Eu achei que eu estivesse fazendo um sacrifício tremendo, acordando 4 e pouco da manhã. Nesse dia, quando detalhe, eu fui... ela ia sozinha, conta aí. Seu marido foi depois. Como é que foi essa? Pois é. Aí quando eu cheguei na canoa, quando eu vi que eu estava fazendo um esforço tremendo, quando eu cheguei lá, vi aquele monte de gente, eu fiquei com vergonha. Eu falei, nossa, eu tô me achando aqui, nossa, fazendo um grande esforço vindo remar. E olha a quantidade de gente que tem aqui. E a gente perdendo a oportunidade de ver o sol nascer, de fazer uma atividade física, de encontrar com outra pessoa. Eu gostei tanto que eu fiz o pacote inicialmente 2 dias. Aí eu falei assim, ó, eu quero vir 3. Fui 3 dias, quero vir 4, quero vir 5. Eu comecei fazendo 5 dias na semana. Para quem estava totalmente parada, né? Porque eu fazia atividade física na minha infância e na minha adolescência, mas depois que eu fiz faculdade, comecei a trabalhar, era difícil engrenar numa atividade, tinha aquela regularidade. E de repente começar a fazer uma atividade física. Eu ia 5 vezes na semana, e o que eu só não ia final de semana, porque final de sábado só podia ir quem já remava um tempo a mais, né? Meu esposo começou a achar meio estranho aquele negócio. Ele duvidou que eu estava remando, porque ele falou, não é possível que essa pessoa acorda 4 e pouco da manhã, chega às 6h20, 6h30, felizona desse jeito. Eu falei assim, vai lá, você vai gostar. E eu fiquei incentivando, aí uma semana incentivando. Que arrependimento de ter incentivado. Sério? Porque eu ia 5 dias na semana. Ele foi no primeiro dia, eu falei, aí, você gostou? De poucas palavras, assim, legal. Eu falei, me conta, você viu tartaruga, viu o sol nascendo e tal. Legal, já comprei meu remo. Eu já tinha 3 meses que eu remava, nem remo eu tinha. Ele foi na primeira aula, comprou remo. E o arrependimento, por quê? Como a gente estava com criança pequena em casa, com 2, a gente precisava revezar. Então, eu que ia 5 dias, passei 3 dias, porque ele tinha que revezar com ele. Mas foi ótimo, né? Porque a gente faz as coisas juntos, a gente compete junto. Ele entende. Eu não sei se ele entenderia se ele não tivesse na canoa. Seria difícil, eu acho. Não, e é tão bonito ver vocês remando junto, né? Seja de OC2, atrás da filhota ali, né? Acompanhando. Foi emocionante, tá? Até no estadual, aquela chegada lá sua, você vibrando com ela naquela foto de fundo ali, né? Ficou incrível. Nossa, ficou incrível. Pois é, e assim, o que a gente vê? A gente usa lá em casa, essas medalhas aqui, não são para mostrar, eu não sou melhor do que ninguém. Eu tô aprendendo muito.
mas eu tenho disciplina e tenho boa intenção, né? Pra gente ver que é capaz, de fato, você consegue, né? Quando você tem foco, você tem disciplina, a disciplina vai te levar em um lugar, Sim. né? Que disposição te levaria, porque muitas vezes fala, você tá disposto? Não, você não tá disposto. Com dor, cansada, não? E lá em Porque- casa, eu e meu esposo, né, Flávio, a gente decidiu que a gente educaria as nossas filhas com auxílio do esporte. É muito mais fácil. Né? A Maísa tá remando também? Maísa vai. Mas- Maísa também vai, ela sabe remar de ver o... Nadando, incentivado. mas ela ainda não foi picada pelo mosquitinho da Carol de competir. Legal. Maísa também faz natação. Mas vai. Vai, daqui um pouco vai. Essa semana eu falei com ela, mas vamos de V1? Ela franziu a cara. E se for de OC1? Ela regalou os olhos. Falei, opa, então acho que eu vou ter uma campeã de V1 e daqui um pouco uma de OC1 também. Ah, que chique, hein? Maísa faz natação, né? Faz vôlei também na escola. E é isso, a gente usa o esporte como complemento na educação. A gente ensina que nem sempre você vai ganhar, mas ou você ganha ou você aprende. Sim. Né? Marina, conta aí pra mim, que boneca é essa daí? Foi de quando eu fiz minha cirurgia cardíaca há 3 anos. Como assim, cirurgia cardíaca? Eu tinha um sopro no coração desde pequena. E aí, quando eu tinha 9 anos, a minha médica falou que tinha que fazer cirurgia pra melhorar. É mesmo, você passou por esse processo cirúrgico, né? Sim. Também, que coisa. Aí, mas o que que tem ela aí? Como é que eu... Tem nome ela? Como é que é o nome dela? Não, não tem. Não tem nome? Ah, então vamos dar um nome a ela agora aqui. Marina, então. Ah, a guerreira! Até porque as Olha características são da Marina na boneca. É um projeto social que tem em São Paulo, que arrecada fundo para ajudar com as crianças com cardiopatia, né? Que legal. E nós ganhamos de uma querida, uma irmã do coração, que é cardiologista também em São Paulo. Quando Marina foi fazer cirurgia, ela deu uma boneca com as características da É bem Marina. personalizada, Bem né? personalizada. Até E uma mostra, pra irmã mostra aí também. a cirurgia, né? Tem tudo. Atenção para as crianças que muitas vezes ficam internadas muito tempo, né? Às vezes Aí, ó, fica meses mostra pra aqui, ó. internada. Olha lá, tem uma cicatriz, passa o dedinho assim, ó, na cicatriz. No meio ali, ó. Né? Que é onde a Marininha fez a cirurgia linda dela. Né? E assim, o mais interessante desse processo todo, né? É a garra, a força, né? E a tranquilidade dela, né? Conta aí pra mim, mãe, como é que foi Pois isso. esse é algo que ela passou. Uma dificuldade, né? Que ela Não, precisou peraí, superar. ela não, eu acho que você deve ter Família. passado um problema. Vocês, quando descobriram, né, foi muito forte, né? Mas a gente tem muita gente boa por perto, Que bom. né? Sem dúvida a gente tem muita gente boa por perto. E essa questão que nós passamos não é um problema maior do que ninguém. Porque cada um tem o seu problema. Não tem problema grande e pequeno. Tem problema meu e seu, né? Sim. E isso só foi uma situação que ela passou. Eu falei, filha, isso foi uma. Você pode perder o unha do pé, você pode tropeçar, você pode quebrar um braço. Exatamente. E a gente não pode parar. A vida continua, né? Eu acho que a gente tem que levar isso. Aconteceu alguma coisa que a gente não gosta, pode se lamentar. 1 minutinho. Bola pra frente, porque a vida não para. A vida não para, né? E na canoa é assim, gente. Virou, o que você faz? Desvira, continua. Né? Quebrou o remo, pega outro remo, pega o remo reserva e tal. Foco lá na frente. Inclusive, a minha canoa tem uma cenourinha, né? Na frente e atrás. E isso a gente leva, para a vida. Na Legal. vida... Não, é interessante que forma também, né? Sem Pessoas dúvida. fortes para a vida, né? Porque a vida não é para os fracos. Sem dúvida, eu falo com ela, filha, na vida é assim, você tem uma cenourinha pendurada na frente, você pode ir atrás, né, que você pode ir em direção a ela, e você tem uma atrás, para você não dar ré. E é assim, tudo na vida. Sempre vão ter pessoas melhores do que vocês. Tem inúmeras pessoas melhores, né, do que eu. Eu prefiro estar entre as melhores. Acho que o meio que a gente vive contribui muito. Sim. Então, eu sempre falo com ela, isso não faz você melhor do que ninguém. Você superou, tá com o coração novo. Zero. Inclusive, o coração melhor do que a gente, né? Com certeza. Que bom, né? Então é isso, eu acho que é superar. E o esporte ajuda muito, né? Porque quando ela estava no processo, né, no pós-operatório, tinha pessoas do lado. Sim, como é que foi isso, Marina? Conta pra gente, esse processo aí todo seu. Eu tive que ficar 3 meses sem carregar peso, abrir o braço. Só na mordomia, então, né?
Você deve ter adorado, né? Aí minha mãe tinha que levar a mochila da escola. Aí ela falava, pra que eu tenho que fazer isso? Aí a mãe explicou que foi esse respeito aberto. E a gente tava conversando, ela falou assim, mas o coração dela parou, ela morreu e viveu de novo? Aí eu falei, ressuscitei, sou Jesus. Ari, é isso. É isso que a gente leva da vida. Será? Né? Isso que leva da vida. E tá aí, tá ótima, graças a Deus, nunca teve sintoma nenhum, né? A gente descobriu cedo, acompanhou, fez cirurgia cedo, né? E poderia ter sido mais tarde pior, né? A gente deu a É o que sorte. você falou, né? Pô, como é que foi isso aí? Uma pessoa identificou, amigo? 35 dias de vida, tudo bem, a gente fazendo acompanhamento. E ela chorava muito, tem alguma coisa de errado, a gente achava que ela tinha refluxo. E aí a gente levou para uma médica e ela olhou e esse sopro no coração. E eu lembro que eu fiz o ultrassom e no ultrassom o médico até imprimiu a foto do coração e falou, nossa, coração perfeito. E com 35 dias de vida, na consulta ele falou, tem um sopro. Eu falei, não, tem não, tem. Na mesma hora ele ligou para um cardiologista, né, era um cardiopediatra, e ele falou assim, eu tô com uma paciente aqui para você. E a gente foi no dia seguinte, ele falou, olha, de fato, tem uma má formação cardíaca, precisa de cirurgia, só que ela não tem condição de fazer cirurgia agora, ela precisa ganhar peso. Ela precisa ter pelo menos 10 quilos no dia da cirurgia, e uma criança com cardiopatia tem mais dificuldade de ganho de peso. A gente vai programar essa cirurgia quando ela tiver 1 ano de idade. E meu amor crescia do mesmo jeito que a angústia. Claro, e a preocupação. E ele falou, deixou bem claro, a cirurgia de peito aberto. Eu falei, não, doutor, não dá para colocar um stent? Ele, não dá. Se a comunicação é bem embaixo da válvula, não tem como colocar stent, é de peito aberto. E vida que seguia. Ela passou a tomar medicamento de manhã e de tarde e tinha que ser bem controlado e era uma preparação para fazer cirurgia com 1 ano de idade. E quando a gente identificou esse problema, metade do coração já era o dobro do tamanho do outro. É mesmo. E o pediatra falou assim, eu sugiro não colocar na escola, esperar resolver essa questão primeiro. E aí, quando ela tinha 11 meses de idade, foi a consulta pré-operatória, né? E o médico, ele era todo mais seco, assim, ouvia, olhava pra gente. Ele falou, senta ali que a gente vai conversar. Eu lembro que a distância da maca até a cadeira foi longa demais. Eu falei, o que aconteceu? Ele olhou pra gente e falou assim, é a consulta pré-operatória, eu sei. Mas eu não sei te explicar o que aconteceu, mas a comunicação que ela tinha, que era muito grande, se restringiu a um ponto que ela vai ter vida normal. Foi Não, doutor. maravilhoso. É consulta pré-operatória. Ele, não. Vida normal. Suspende a medicação. Vocês vão voltar a cada 3 meses. Coisa de Deus. E ele sempre muito seco, assim, era de poucas palavras. Eles estão liberados. E aí, quando a gente levantou, eu lembro que ele bateu a mão assim nas costas do Flávio e falou assim, acredita em Deus? Nunca duvida da presença dele na vida de vocês. E é assim, os milagres estão aí, acontece. Sim. E acontece o tempo todo, aconteceu nessa situação. Quantos milagres que não aconteceram com a gente hoje? Nossa, muito. Quantos livramentos que Deus já nos deu hoje? Porque às vezes a gente só acha que aconteceu um livramento quando... eu bati de carro, e não me machuquei. Mas quantos milagres que estão acontecendo com a gente? E aí a gente passava a acompanhar, infelizmente esse médico faleceu aqui, a gente passou a acompanhar em São Paulo. E aí na consulta a gente sabia, existia ainda uma comunicação, e a gente sabia que em algum momento ia precisar intervir ou ela ia se fechar totalmente. A gente, graças a Deus, tem uma rede de apoio, né? A madrinha dela mora em São Paulo, a irmã dela, que é uma amiga do coração, é cardiologista, então sempre nos acompanhou muito. E nessa consulta de 9 anos, ela falou assim, chegou a hora de fazer cirurgia. Porque ela é nova, vai crescer, não vai ficar com cicatriz, vai ter memória só das coisas boas. Ela falou assim, não tem pressa, mas eu sugiro que faça, porque só vai fechar a comunicação e o problema está resolvido. E é assim que a gente decidiu fazer. Maravilha. Então a gente levou para São Paulo, ela fez cirurgia, e nesse processo de recuperação, você viu que já fazia atividade física, fazia natação, na época ela estava na ginástica olímpica também, inclusive deixou de participar de um campeonato aí brasileiro na ginástica,
porque tinha que fazer cirurgia. Do jeito que é competitivo, deve ter ficado brava, né? Ficou, sem dúvida. E lá quando estava na UTI, o médico falou assim, tá se recuperando super bem. Quanto mais rápido ela voltar a fazer as atividades que ela já faz normalmente, mais rápido ela sai daqui. Levantar, andar. E tinha fisioterapeuta que caminhava bem devagarinho. O marido olhava para o lado e falava assim, você está andando muito devagar. E pedia fazer os movimentos com o braço. E ela se recuperou super bem. Por quê? Que é ativa. Uhum. É ativa, faz atividade física. No entanto, tinha uma mesma menina próximo que estava acima do peso, era da mesma idade que a Marina, e o médico falou assim, olha, tem mais chance de ter complicação. No entanto, a Marina saiu antes e ela ficou. Legal. Cara, esporte, né? Parece um negócio, né? Que vai BS, mas o esporte salva a vida. Salva a vida. Salva a vida sim, porque o fato dela estar saudável, ela se recuperou super bem. E 3 meses depois, voltou a fazer atividade física normalmente. Né? Legal, que maravilha. Gente, é muito legal, né? Esses depoimentos, né? A gente vê que a canoa realmente salva, né? A canoa realmente também revela grandes histórias, né? E eu queria saber de Sassá, que Sassá, gente, quem não sabe, a Sabrina, ela é mestre de capoeira, né? Ela divide a vida dela entre a capoeira e a canoa, né? Acaba sendo uma disputa meio injusta, né? Porque a canoa ainda é muito difícil, né? De viver dela, né, Sabrina? E a capoeira, por um outro lado, para mestre, assim, nessa competência toda que ela tem, acaba viajando o mundo, ganhando tudo. Mas eu queria saber, assim, como é que entrou, Sabrina? Porque a capoeira veio no começo da sua vida, mas... E logo depois veio a canoa. Como é que a canoa entrou, assim, na sua vida? Então, eu sempre fui do esporte, né? Eu era surfista, inicialmente, entrei na capoeira. Eu tenho 34 anos de capoeira, né? Eu faço capoeira há 34 anos. E a canoa veio por conta da capoeira, né? Uma amiga, né, que é uma irmã minha, que é a Dani, que veio aqui, né? Sim, sim. Nós somos amigas há mais de 30 anos. Que faz parte do projeto junto, né? Que veio aqui Professora do do projeto, super competente, professora de educação física também. E a Dani remava e a gente trabalhava junto. Eu, Tássia e Dani. A gente trabalhava... Tássia junto? Aham. Nós 3 trabalhávamos juntas. Tássia dava aula de karatê. Que massa. Porque se você não sabe, de karatê, você tá era faixa brincando? preta de karatê. Você tá brincando? Não. Nossa, eu vou estar com ela daqui a pouco aqui, eu vou conversar com ela sobre Então, isso que ela a nunca gente fazia contou. parte do projeto da prefeitura chamado Tempo Integral, né? Ou Segundo Tempo, que era onde as crianças das escolas públicas tinham um segundo tempo onde praticavam esportes. Então, a Tássia, aula de karatê, eu, aula de capoeira, e a Dani, aula de ginástica. Que legal, né? gente. E aí a gente ficava ali, né? Todo dia se encontrava e conversava, e a Dani remava, né? E a Tássia começou a remar, e me chamando, falei, e eu treinava capoeira de noite, todos os dias à noite, 6, 7 vezes por semana à noite. Então eu ia dormir muito tarde. Eu vou acordar às 5 horas, 4 horas da manhã pra remar, você tá doido? Não for não. E sempre, né? Aí no aniversário da Dani, na casa dela, em 2011, eu fui pro aniversário, chegou lá, tinha outras meninas que remavam, como a Regina, por exemplo, da Stephanie. E a Regina também já fez capoeira, né? Era capoeirona e tal. E aí, conheci a Regina, a gente já logo, bateu uma energia boa, a galera. Vamos. Na segunda-feira eu tava lá. Falei, tá, eu vou. E eu morava em Laranjeiras. Eu não morava em Vitória. E aí vim remar, aí na primeira remada já mosquitinho. Apaixonou. E aí eu não parei mais. E aí em setembro, a gente remando 4, 5 vezes por semana, tinha um campeonato em novembro na Lagoa da Conceição, em Floripa, o Aloha. E, né, uma das meninas da equipe, tinham poucas meninas que remavam, né, não tinha... Ela resolveu não ir. A Dani, você vai. Eu falei, eu? Mas Dani, eu acabei... Você vai, você é forte, você aguenta, vai. Então fomos, aí foi a primeira equipe, né, que eu participei, Que por sinal é a mesma que ela citou como referência, né? Exatamente. E aí, 5 quilômetros, que pareciam a volta à ilha, né, eu no banco 5, veio aqui assim, eu só pensava assim na remada, nunca mais eu participo. E a gente sempre pensa isso quando entra na competição, né? Não, eu vou ser uma atleta, né? Porque capoeira é pesado. Muito pesado. Capoeira é pesadíssimo. Assim, de tudo que eu faço, com certeza a capoeira ainda continua sendo o mais pesado, né? Mas um sprintzão desses de 5 km pra quem tá começando, né? Exatamente. Foi difícil, porque eu não imaginava que a frequência ia aumentar tanto. Você não sabe como é que é.
Quando deu a largada, vai pra onde? Vai e acabou, né? Com o sprint, assim, vai e acabou já, né? Pô, da Conceição ali é muito vento. Quando entra um vento ali é muito puxado. Então eu voltei, Você foi a esfalecida. C6? Ó, C6. Esfalecida, não quero nunca mais isso, Deus me livre. Mas aí, mentira, nunca mais parei de competir. Então, desde, né, de novembro de 2011, que eu sempre participo de campeonato pelo Vitória Vaar. E nesse trajeto aí, né, a gente começou a viajar muito. O Aloha era a competição do momento, né? Era aquele campeonato que fazia com que os atletas... O Aloha, na verdade, na época era como se fosse o brasileiro, né? Exatamente. Era o respeito que tem, por mais assim que até hoje tenha, né? Porque a Aloha são campeonatos maravilhosos. Maravilhosa, organização, Não, estrutura, perfeito, maravilhoso, perfeito. entendeu? Então a gente viajou muito para vários lugares para competir o Aloha. E eram 3 etapas do Aloha. Época do brasileiro também eram 3 etapas, né? Não era uma etapa, só 2 agora como é, né? Então a gente começou a viajar muito e treinar. Então aí eu percebi que a canoa também me ajudava muito na capoeira. O condicionamento físico melhorou muito. A questão dos membros superiores eu comecei a gostar mais, né? De malhar membro superior. Então, e a capoeira com a perna, né? Falei, pô, tô perfeita. Tô embaixo, tô em cima. Cara, é legal, né? Então, a Teve aquela capoeira- compensação, né? Então eu Nossa. comecei a perceber os benefícios que a canoa trazia para mim, né? Então, tive a oportunidade de participar da seletiva em 2014, no Rio, na Lagoa, no Rio, né? Pro Mundial, você fala? Pro Mundial, eu participei de 3 seletivos. Ah, sim. Que foi em 2014, depois 2018 pro Tahiti, que aí eu fui. 2018 foi em Brasília? 2018 foi Brasília, aí nós fomos pro Tahiti. E 2019 foi Niterói, que era pro Havaí em 2020. A gente também conseguiu vaga. Em 2014 a gente não conseguiu vaga, Aham. né? Mas 2019 também a gente conseguiu vaga no sprint, que seria no Havaí, mas aí veio a pandemia. Então, ambas sprint, né? Todos os sprint. Todos Você é mais forte então no sprint. Olha, eu gosto muito de sprint, assim. Eu gosto de sprint, é uma coisa que eu gosto. Mas também, longe, já participei de várias voltas à ilha. Mas com o Carlão não tem como, esse tiro de Carlão, né? Não tem como não gostar. Não gostar, ele gosta, né? Então, mas é muito bacana, assim. Muito bom, é muito Acho que a gente tem, por exemplo, a gente tem uma largada forte, as canoas do Vitória Vaar. Sem E muito. a gente treina muito isso, essa Já largada. remei com vocês lá, Pois é. né? Adoro. Então, e é isso, assim, basicamente é isso, né? A minha vida na canoa. Aí, em 2020, eu e a Dani, a gente abriu uma escolinha de canoa, Vitória Vaar quis, né? No meio da pandemia. Quanto tempo ela? A gente ficou 2 anos, né? Só que não era a nossa prioridade por conta de financeira mesmo. Nossa, muita gente chora isso hoje, tá? Porque, assim, a gente não conseguia se manter com esse dinheiro Sim. do Kids, né? E aí, Depois, poxa, né? Dani, eu não vou largar meus alunos de personal. Eu falei, eu não posso largar a escola também, né? Sempre trabalhei em escola grande, eu não podia largar. Mas você acha que hoje não seria diferente, não? Você acha que não deu uma crescida? Não teve? Eu acho que sim, assim, né? Acho que tem que ter um pouco de coragem, assim, eu fico um pouco, Ruim, né? Aham. né? Mas acredito sim que a gente tem público para isso, né? Sim. Mas requer ficar ali, né, em cima disso, porque por conta do clima, do tempo, as pessoas têm muito medo. Chover um pouquinho, não leva. E foi assim que a escolinha que a gente foi deixando de lado, porque chegou uma época do ano 2022 que choveu durante 45 dias. Não, inverno Dias então já. nem ia, né? Pois é. Aí os pais, não vou, vai parar. Então essa instabilidade é muito ruim pra gente, né, profissional. E aí você, diferente de um personal que tá na cadeia da academia, ele vai. Ou eu na escola, que a escola vai funcionar com chuva ou sem chuva, o que acontecer. Então, eu e a Dani, a gente resolveu, de forma muito madura, assim, né? Não, então vamos encerrar, né? E a gente pensa nisso pro futuro. Nesse meio termo, né, o Márcio Junqueira, ele fez um trabalho de um projeto de levar a natação, canoa, fazer um dia de lazer. E graças, né, a eu e a Dani, a gente já tido esse nome com a canoa infantil, a gente foi indicado por ele. Ah, foi por isso. Foi. Aí ele pegou e levou a gente. Foi um dia só. Era um dia de lazer. Então eu e a Dani, a gente foi ali, acho que tinham, sei lá, 100 crianças, faz várias saídas de canoa. Bora, amiga, bora, vambora, remar. Passou. Aí o Márcio viu o potencial da canoa. Falei que legal isso, ele não é da canoa, ele é nadador, né? Fera. Mas ele viu esse potencial e escreveu. Escreveu projeto, a Vale abraçou. E aí ele, mais uma vez, poxa, gostou do nosso trabalho, falou, olha, tem esse projeto, vocês topam?
Agora. Mas a cara de vocês, trabalha a cara de Agora. vocês, tem tudo a ver. Aí a Dani, ai, amiga, vamos carregar a canoa de novo. Porque a de criança tem essa coisa, né? Tipo, as crianças saíam da canoa e iam embora. Ficava eu e Dani com um trimarã pra guardar. Nossa. Então, assim, todo mundo que passava na areia Lembrando na que tem o hora. quê? Quantos quilos cada canoa daquela? 150, 160 150 quilos. quilos cada canoa. Gente. Quem passava lá na areia, a gente falava, pode ajudar, por favor? Então, qualquer um, os salva-vidas estavam ficando até longe da gente, falava, aquelas garotas da canoa, lá vem. E aí a gente pegou, entrou no projeto, falei, ai, amiga, vamos pegar, porque vai ser legal. Não vai. Aí o Márcio, super flexível, entende que não dá ainda para viver só disso, né? Mas falou, não, meninas, organiza o horário de vocês, me passa a disponibilidade. Então eu e a Dani, a gente sentou, estruturou, então dava para manter. Hoje eu dou aula de personal, educação física, capoeira e canoa. Então é uma loucura, mas é um momento muito... É por isso que eu não conseguia vaga com você, né? Não conseguia nunca horário também com você, Bruninho. É muita coisa. Para professor, para conseguir viver decentemente, a gente precisa trabalhar muito em vários locais, né? Essa é uma realidade, né, dos profissionais da educação no Brasil. Então, mas assim, é um projeto que é riquíssimo, muito estruturado, desde a qualidade do material, qualidade das canoas, né? O Márcio é muito sério, a gente fez várias reuniões. Então, eu e a Dani, com a experiência que a gente tem enquanto remadora e como profissional de educação física escolar, a gente sabe lidar com criança. Um projeto social não tem os mesmos objetivos de um projeto como é o nosso Kids, que era para aprender a remar. O projeto social, ele aprende a remar através da educação. Tem crianças ali que moram aqui próximo na periferia e nunca pisaram ali na guarderia. Nunca pisaram. Não, tem crianças, como teve o relato do que teve do atletinha que teve aqui. Ele falou que nunca tinha ido no mar assim, que tinha medo, né? Então democratizar esse esporte elitizado, muito elitizado. Muito legal, muito. Muito diferente do Tahiti. Lá, canoa no Tahiti é igual capoeira aqui. A galera, né, pratica de uma forma muito mais natural. E aqui não, ainda é muito elitizado. É caro praticar canoa. Por isso que as pessoas entram para remar bem mais tarde. Você vê que você não vê os meninos de 20 anos remando. Porque são pessoas que já têm estabilidade financeira e profissional. Então, que podem comprar um remo, podem comprar uma canoa, podem viajar. Então, a pessoa primeiro se estabiliza financeiramente para poder... Essa é a vontade que dá de viajar para tudo, Exatamente, né? Você quer tudo. Conhecer tudo, tem cada expedição, tem cada passeio, tem cada coisa maravilhosa. Então, assim... E aí, assim, remei, a Dani engravidou, eu precisei assumir o leme. No ano, acho que 2015. Não, mas você não fazia leme, não? Antes, não. Antes eu era... Só motorzão. Motor. Eu já remei... Cara, isso, motor. Eu remei todos os bancos já, né? Comecei no 5, lá na Lagoa. Depois fui galgando. Fiquei muito tempo no motor, na Open. Depois, na Open, também fui pra Voga. Legal. Eu adoro também. Eu também gosto. A Voga. Então, minha última participação como remadora de linha na Open era Voga. Então, eu fiquei uns 2... Tanto que no Mundial eu era Voga. De sprint, eu era Voga. Mundial foi daquele estado foi quem, assim? Foi banco 1 era eu, banco 2 Suzane, banco 3, meu Deus, era Tati, Carol, que hoje mora nos Estados Unidos, Lara Brotas e Dani no leme. Essa era a formação da canoa que a gente foi pro Mundial. E aí eu fiquei muito tempo assim, mas aí precisei assumir, né? Vitória precisamos de um leme, a gente vai pro leme, e aí fiz alguns brasileiros, né, e estaduais no leme, e fui. Aí ficou eu e Dani depois, Dani pegava estreante, eu master, Dani estreante, aí foi vindo outras pessoas fazendo leme, né, mas já tem alguns anos que eu estou no leme. Né? Hoje mesmo eu fiz um treino do banco 3, eu saí assim, que delícia, maravilhoso. Saudade, né? Saudade. Mas diz aí, como é que é a Marina lá no projeto? Então. E aí no projeto tem essas pessoas incríveis, e na segunda-feira à tarde, as aulas no projeto são voltadas para as pessoas que moram na proximidade da guarderia. Sim, legal. Né? Porque faz parte de um pedido da Vale, né? Para também contemplar essas pessoas. E aí, desde que abriu essa inscrição, Marina... Quase que primeira inscrita, né? E Luana, né, muito querida, acreditando no trabalho da gente, né? Conhecendo. Então, Marina começou, tá desde o início, não falta aula. Determinação igual a mãe, né? Total. E aí eu sou obrigada a colocar ela na voga, né?
Ah, é? Vamos. A voga, por quê? Para manter a cadência, a postura, Sim. porque ela fica ali, né? Ela é o farolzinho ali de quem vai acompanhando. Né? A gente já fez algumas aulas em que ela foi pro Leme, né, Marina? E que ela gosta muito. Até fiz vários vídeos, mandei para a Luana na hora que eu fiquei assim, feliz demais. Ela tem muito jeito para fazer Leme, ela é muito perspicaz, ela é muito sensível. Vem cá, eu queria saber assim, como é que faz pra fazer aula? Ah, no Não, não é com projeto. você não, é com ela. Com a Como é que Marina? você vai dar E aí, aula, não, Marina? Marina? Convida Quero aprender com você, Marina, agora. Fera. Então, a Marina é uma grande referência para nós no projeto. Tem uma vida bem longa no projeto, né? E eu espero que a gente possa conseguir formar uma canoa no projeto, né? Até que chamei, tinha 3 meninas lá, né, Marina? Segunda-feira eu chamei, falei, meninas, vamos formar uma equipe, né? E aí nós estamos buscando, porque a Marina merece estar no OSC6 também, Tá, com certeza. né? É bacana porque o coletivo também ajuda muito a você se conhecer, conhecer o outro, sua potencialidade, seus limites. Então, o trabalho em equipe para a criança também é muito importante. Então, eu acho que a acessibilidade de todos os bancos também é importante, né? Importantíssimo, Nesse sabe? processo, conhecer tudo. Por mais que ela na verdade, está vindo na contramão do projeto. Exatamente. Geralmente as pessoas vão, né, saem da coletiva para individual. Ela já está tendo esse privilégio, né, de sair, é um privilégio mesmo. Ela sai na frente. Já começar na V1, né, graças à mamãezona aí, né, e o papai, né, com esse incentivo, eu acho que é muito positivo até para a vida dela, né? E aí, diz aí, Marina, como é que tá esse seu coraçãozão aí voltado pra canoa? É muito legal no projeto. Tem uma amiga que é a de Sabrina, eu não lembrava o nome dela. Ela falou assim, o banco 1. Aí a gente ficava brincando com a cara do Edson. É um monte de professor, né? É um monte de aluno, né, professor? Aí é muito legal. Ela também vai comigo. E a gente costuma ir no banco 1 juntas. Aí a gente vai ali juntas. Aí chama ela, vem banco 1. Aí às vezes ela falta e fala assim, não, você não vai me deixar sozinha, não. Ela vai também. Ah, que legal. Seria danada, né? E o legal é que esse projeto, né, da Canoa Kids, que na época, né, junto com o Dani, a Marina não fez porque as aulas eram só de manhã, Foi. né? Ah, ela estuda de manhã, né? E eu lembro quando ela foi lançar o projeto, elas foram. Sabrina comentou, a gente vai lançar o projeto e tal, e teve uma remada no sábado, e a gente ficou doido para abrir turma, e ela falou, não consigo fechar a turma para a parte da tarde. Então a Marina ficou com vontade de participar e não conseguia. Então, quando a gente adquiriu uma canoa V1, era uma maneira que ela tinha de participar, né? Então eu e meu esposo, a gente tinha 2 cotas, né, numa canoa onde tinham 8 sócios, a gente tinha 2 V1, então a gente saía. E aí, como ela começou a gostar, e falou, opa, não dá para dividir uma canoa de outras pessoas com uma criança, que não é todo mundo que vai entender. Então chegou a hora da gente ter uma canoa só nossa, que além de eu remar, Flávio também, as meninas também queriam ir para a água. Porque a gente fala isso o tempo todo dentro de casa, né? E aí foi quando ela despertou esse interesse, mas o interesse veio lá, vendo o projeto com a Sabrina, voltado para criança. E quando... Ah, eu pensei que ela tivesse começado com você depois, por isso foi pra Sabrina, mas não, ela Não, a acabou. Sabrina, o projeto da Sabrina, na época Canoa Kids, que ela foi para uma aula experimental e ela viu que era possível as crianças também remarem, ela, né, ficou, opa, eu quero fazer. E aí não conseguia fazer na época desse Canoa Kids, quando Sabrina veio com esse projeto do Canoa Viva, e ela falou assim, vai abrir inscrição. Eu falei, opa, agora, vamos, Marina. E faz aula tática com Sabrina. Então hoje, as aulas que a Marina faz de canoa são com a Sabrina. Ah, que legal. Né? E aí eu fico super feliz, porque, né, quando eu comecei na canoa estreante, Sabrina estava no leme. Sabrina era capitã, né? Então, E aí você sabe que depois, tá deixando com a pessoa certa, né? que tá tranquilidade que me dá. É. Que além de ser um ser humano incrível, né, que ensina valores de fato, é muito além do esporte. E aí, Essa ligação de vocês vem de tempo, né? É legal como forma isso, né? e aí depois na Open também, né, Sabrina veio como leme esse ano também. Então assim, cara, tia Sassá é maravilhosa demais. É isso que todo mundo fala. Eu acho que a gente precisa valorizar as qualidades das pessoas. Com certeza. Eu acho que se nós estamos vivos, todos nós temos muito que aprender. É, Né? com Eu acho certeza. que para Sabrina também, quando vai renovando aí os remadores, porque olha, eu tenho 4 anos que eu remo. Não, e deve ser difícil, né? É uma das coisas. Eu esqueci o nome do que veio aqui. Você lembra o nome Igor? dele? O Igor, né?
ele estava nos últimos meses, né, do projeto, porque tem prazo, né? Tem prazo, tem idade. Então, assim, deve ser uma dó, né? Mas a gente, foi conversado isso, né? A gente precisa de alguma forma absorver esse menino, Aí, sabe? sim, De alguma forma. Para que um dia, que a ideia é a gente formar multiplicadores. sim. A gente não pode deixar que o esporte acabe eu não posso deixar que acabe em mim. E quando eu não tiver mais, quem vai estar? Quem vai ser o meu... Então eu tenho que formar multiplicadores. Então esse menino, ele pode vir, continuar no projeto. Mas ele continua no Como? projeto? Continua. Ah, que legal. Mas ele pode vir, por exemplo, como ajudante inicialmente. Eu vou ensinar leme para ele. Nossa. Daqui a pouco a Sabrina não vai estar mais. Quem vai ser o professor vai ser ele. A canoa formando. Essa é a ideia de continuidade, né? Isso é importantíssimo, sabe? Porque se a gente pensar que o esporte, esse projeto vai acabar no professor, ele não está certo. Não é um projeto. A gente tem que pensar, assim, igual na capoeira, a mesma coisa. Quem eu vou formar para multiplicar? Eu aprendi de alguém e eu virei multiplicadora. Quem vai me multiplicar a partir de mim? Sim. Então, a gente tem conversado sobre isso para absorver essas crianças que já têm vão ter mais de 16, que já tem confiança, que os pais já conhecem, o profissional, sabe, que trabalha com eles, sabe das intenções, porque ele pode vir a trabalhar e a ganhar dinheiro com isso. Sim. Por que não? E a partir daí, ter vontade de formar em educação física. E detalhe, Qualificar. é o mercado onde a mão de obra está extremamente valorizada, né? Porque não tem, né, o profissional para poder lidar. Né? Agora eu queria saber, Marina, assim, como é que ela treina à tarde, né? À tarde, geralmente, ela pega um ventinho mais brabo aí, um downwind. Como é que é? Como é que é? Diz pra gente aí, Marininha, como é que... É forte, é pesado, o marzão de tarde? A Você gente... não tem medo, não? Não. O Japão, que é o que a gente sabe, vai no leme, inclusive, eu e minha amiga que vai comigo, a gente falou assim, Japão, vem aqui, a gente vai aí. Que eu brincava com ele que ele não ia remando e que ele deixava pesado. Porque é voga, né? Ele fica na moleza, Ou quando ele não vai na rima, ele vai no banco 3. Aí a gente fala que ele não vai remando. Agora você rema forte, né? Eu tava vendo lá seus vídeos, suas coisas. Você tem uma pegada forte, né? Você faz algum treino também, além do triatlo que você faz, natação, bike de vez em quando? Não. De força, treino de De força não, né? Não. Ela tem uns elásticos lá em casa, Então já ajuda. porque a natação, a professora hoje de natação é campeã, foi campeã nas Olimpíadas e tal, então tem uma formação, né? Então ela fala pra fazer treino de elástico e tal. No vôlei também tem, né? Legal. Isso é importante, né? Eu acho que Sem dúvida. né, professor? Você pode dizer que Totalmente. ele é fundamental, né? As pessoas que remam, porque é muita repetição, né? Você fica repetindo o mesmo movimento durante horas, né? Dependendo do percurso. Então, isso causa um desgaste. Então, a canoa, ela te fortalece no início, mas depois ela vai desgastar Sim. a articulação. Então, você precisa repor isso aí, fortalecer, né, os ligamentos e tal, para que você possa ir para a água forte e resistir. Tem até uma questão, assim, muita gente discute nessa questão de treinamento, onde a canoa, ela tem realmente esse problema de fazer os esforços repetitivos, né? E muitos dos técnicos hoje questionam, né? Se no treino terra você deve fazer os mesmos estímulos, né? Do mesmo tipo de pegada como muitos fazem, ou trabalhar, né? Outras partes do corpo, outros músculos, outro tipo de movimentação, né? Para ter essa compensação. Precisa. É uma coisa bem questionável, mas acredito que as duas acabam andando junto, porque tem que fortalecer, como você fala. Fortalecer tudo, né? Então, por exemplo, o grupo muscular específico que você rema, mas a gente tem os agonistas e antagonistas. Tem os grupos que são auxiliares para o músculo principal, que precisam ser fortalecidos, né? Então, na verdade, você tem que fazer um trabalho corporal completo, de flexibilidade, de mobilidade. Qual que você acha que é o melhor tipo de exercício para isso? Então, é porque cada professor tem né, assim, uma forma diferente de trabalhar. É que hoje tem muito funcional, o próprio crossfit, né? Que trabalha. São os mais usados. Assim, né? Mais movimentos de rotação de tronco, né? De fortalecimento de core, de paravertebrais, né? Ombro, né? Manguito. Então, assim, aí o professor que vai personal que vai te orientar, você vai falar, eu remo. Aí tem que ser, então, nesse caso, o personal. Né? É bem específico. Então, hoje a gente tem algumas bases que já fazem esse trabalho, né? Para quem rema. Então, eu monto meu treino, né? Você aplica planilha também para atleta? Então, eu não.
Não. Meus alunos de personal não são atletas. Não são da Canoa. Não. Mas e no projeto lá, como é que você cria Eu e a Dani, a gente plano de treinamento? Porque eles treinam terra também, né? Os alunos ou ainda não? Do projeto, não. A gente só o treino na água. O que a gente faz na areia é em forma de aquecimento e tal. É mais aquele aquecimentozinho. Porque assim, uma vez na semana só, né? É muito pouco, né? A gente atende 100 crianças, mas ela vai uma vez. A gente atende crianças do abrigo. Então são crianças também com vulnerabilidade, às vezes até de alimentação. Então a gente tem que, tá vendo? Esse é o diferencial. Não dá para chegar lá por isso, gente, que tem que divulgar muito esse projeto, né? É um projeto que a gente tem que mostrar aí para ver se traz mais parceiros, porque realmente vale a pena investir nessas crianças. Por exemplo, não dá para chegar para uma criança às 10 horas da manhã num sol muito quente que não se alimentou, às vezes nem jantou. Muitas vezes nem dormiu, porque tem problemas em casa também. E aí quando chove, igual esses dias a menina, eu falei, cadê a luz do projeto? Tia, choveu muito, entrou água na minha casa, a gente teve que sair de tudo, perdemos tudo. Então assim, não dá pra gente mensurar. Sim. Por mais que a gente fale, mensurar como é que elas vivem, né, realmente. Então, não dá pra gente chegar lá e querer que a criança rasgue, né? Então aquilo ali pra ela é um momento de contemplação, muitas vezes. Uma tartaruga, vou dar um mergulho, sabe? Então ela ganhar a camisa dela, ela chega lá assim, cadê minha camisa? Então são várias coisas envolvidas que ultrapassam a parte motora e que são extremamente importantes, que é a parte afetiva, cognitiva, social, sabe? Então a gente precisa primeiro construir esse ser humano para ele se sentir parte. Então, né? Parte do meio, né? Parte do meio, para depois ele poder render alguma coisa. Exatamente. Mas é um processo que acontece, eu acho que todos nós, no começo é o que você falou, né? A gente vai para contemplar, para ver tartaruga, para ver tudo. Daqui a pouco começa a ter aquela veia mais esportiva, competitiva. Não, tem que me treinar, eu tenho que me condicionar. Né? Acho que é um processo automático, né? A diferença é que a gente vai sempre, né? Eles menos. Você pode comprar, adquirir um remo, eles não. Então, por exemplo, hoje os nossos remos são de alumínio, né? Então, quer dizer, quando eles pegam um remo que a gente leva, eles ficam, nossa, incrível. Então, mas acho que é um processo, esse projeto é incrível mesmo, em todos os aspectos, e é o 2º ano, né? Vamos ver se a gente vai conseguir dar continuidade, porque a questão da continuidade também é que é importante. Sim. Né? Não, mas já está garantido aí mais um ano. Mais um ano, Até maio do ano que vem. Graças a Deus, a Vale, parabéns a Vale por vocês manterem esse projeto que realmente, né, é onde que a gente vê que as empresas, né, sérias desse país que fazem realmente a diferença, né, e contribui aí com a sociedade, né, que precisa mesmo de ter esse complemento para poder tirar muitas vezes até do risco social, né, da vida da vida dentro das comunidades que não são fáceis, né? A gente já teve que cancelar a aula porque tiroteio, projeto, ninguém sobe, ninguém desce, então não vai ter aula cancelada. Então essa é uma realidade. Então quando eles chegam lá assim empolgados é incrível. Então a gente espera, né, que a gente consiga dar continuidade e acho que essa é a minha pegada para Canoa, assim, né, de estar nesses projetos. É o que eu gostaria de fazer. Bacana. Pegar as crianças e, sabe, democratizar esse esporte tão incrível. Ó, eu particularmente vou torcer pro Kids voltar aí, né, Canoa Kids, porque esse projeto eu acho que é um projeto que já está tendo assim, uma necessidade muito grande. Sem dúvida. Marina tá ali incomodada que só veio competir de individual, doida para formar uma equipe. Imagina se tivesse uma nossa, imagina. Ia ser um Vitória Vá dos pequenininhos, cheio de gurizada na água. Que o Matheus o Matheus com a Trip, né, inclusive, né, a Marina via, poxa, ó, tem criança ali também, né, acho que tem mais menino lá, né? Tem, o Matheus ele trabalha com a juventude muito boa, a gente vai fazer até em breve um podcast com todos esses meninos que estão despontando. Pois é, muito legal. A Valdirene, ela patrocina também o podcast, e ela além de remar, né, ela incentiva muito Davi. Não só o Davi, né, mas ela procura de alguma forma abrir espaço para todos, né, então ela tem essa pegada mesmo de mostrar o esporte faz diferença, né? Inclusive nós vamos fazer até um podcast voltado com eles mesmo, né, com a iniciativa dela, né? Legal, que por exemplo não tem, né, agora a Marina foi de individual porque não tem equipe. E até é mais difícil, né? Porque quando você pode envolver com outras pessoas da mesma idade, por exemplo, é um grande aprendizado para a Marina quando vai ali para a equipe. E essa questão do projeto é interessantíssimo, só que não depende só da Vale. Ah, sim. Depende e a sociedade aceita. E o pai
Eu fico pensando assim, porque é um projeto gratuito, gente. Quanto que custa você pagar uma aula? Você ter uma canoa? É um projeto gratuito, as pessoas precisam abraçar. As pessoas... Mas até o próprio governo, acho que a prefeitura, né? Muita gente poderia pegar e tem muitas empresas aqui no próprio entorno, né? Que seriam beneficiadas com um projeto como esse. Mas olha só, o projeto está ali gratuito, tem vaga disponível. Tem vaga, é? Estamos com vagas. E muitas vezes as pessoas não levam. Mas aqui eu faço uma análise crítica, né? Agora pensando aí como mãe. Muito mais fácil você deixar um filho em casa, né? Na tela, porque vai dar É trabalho. mais seguro, né? Sem Por causa da dúvida. cabeça deles, né? Dá trabalho. A Marina, para ir pro projeto, a gente não consegue levar sempre. A gente troca, pede para a mãe de um, você leva minha filha? Um, né? Um leva, outro busca. As pessoas às vezes ficam na dela, não, porque é difícil. Mas é porque a comunidade, muitas vezes carente, a dificuldade é maior, né? Às vezes, de repente, parceiros vêm, né, entrar no projeto de uma forma até de ajudar, né? Esse ir e vir Sem deles. dúvida. Porque tem essa questão alimentação. social, né? E tem um projeto também aberto para outras pessoas, né? Sabe? Isso aí. Tem uma porcentagem Diferente, é. Aham. voltada para essa turma. E as pessoas não aproveitam. Porque no É. projeto tem van. A van busca Ah, e tem, é leva. verdade. Tem. A van busca e leva. Então a gente tem a parceria com as entidades, né? Das comunidades. Então a van vai lá na comunidade, tal hora, pega todo Mas esse mundo. projeto, então, no entorno tem vaga, né? Tem. Do que Mariana que faz hoje. Tem, da turma da tarde. Tem vaga, que legal. Tá, né? Que é Bom, pessoal saber. segunda-feira, às 2h15, É de quantos anos? a partir de 10 anos. De 10 a 17 mesmo? 17, a 16. 16. É. A gente era até mais, porque o horário dela é punk. Eu fico assim, toda Não hora sei. eu falo, cara, vamos fazer um, né, mas É eu por isso falo, que ela é forte, eu vamos acho, desse surfar, vamos jeito. surfar, vamos surfar. E eu fico tentando, porque, cara, é um downwind delicioso. E aí eu encontro umas figuras assim, então sempre remando ali, eu falo, caraca, tem uma galera que encara esse horário. Tássia é uma, né? Que se Entendeu? tiver tempo, ela vai. Né? Se bem que agora Eu tenho sempre ela trabalha muito. e estão ali encarando esse ventão de 2 horas da tarde, que não é brinquedo, não. De individual, ali a galera entra e fala, que legal. Mas Ter tem um coragem, downwind sensacional. Você vai de ver um assim no Ventão também? Só no final de semana. Às vezes mesmo, é? tem um evento. Ah, que legal. Então, pô, vocês treinam bastante, né? Vocês estão ultimamente treinando mais, né? É, E já a gente tá pode- perto, né? O estadual dessa vez foi bem encostado, né? Que eles fizeram. Você acha que é melhor? Acho melhor. Eu também acho. Porque você fica no pique. Exatamente. Ano Mas passado, nem pra mim, né? Que vem E destreinado, vou não ter que tem treinar. muito Mas... tempo para ter treta, né? Exato, tem isso também. Tem isso. Porque Muito tem nesse meio nosso, né? Mas que legal, Como? né? Gente, eu me divirto horrores, adoro treta. Eu fico só olhando e falei, gente, tem gente ainda que leva pro coração. Não leva pro coração, Pelo não. amor de Deus. Não vale a pena, né? Sabrina estava falando de ser agente, né, multiplicador aí nesse processo. E eu vejo até, por exemplo, a Tássia. Eu vejo Sabrina, né? Sabrina me ensinando, eu ensinando Marina. Aqui tem um processo multiplicador. A gente vê Tássia aí, que legal, Tássia que ganha tudo, né? Trabalha aí também com essa questão da assessoria. Você vê as alunas da Tássia se destacando. A Carol é um Que vai ser legal. a próxima, vai pro próximo podcast. Cara, minha menina maravilhosa. Maravilhosa. Eu fiquei tão simpatia. feliz, no entanto, lá em Guarapari, quando ela ganhou, eu fiquei tão feliz. Deu um S. A Tássia merece todas, mas o mais legal é ela ensinar, ser realmente, de fato, agente multiplicadora É que eu vi- e ver outras Sim. pessoas aí se destacando. E é o que eu vi até recentemente, até de um coach aí, né, famoso, falando sobre o verdadeiro professor é aquele que faz o seu aluno superar ele. Deus. Tá? Então, Tássia, eu acho que tem muito disso. Filosofia. É uma filosofia realmente. Discípulo é superar o mestre. Exatamente. Você deve trazer isso muito pra capoeira, né? Pra capoeira. O jiu-jitsu também tem muito isso. Tudo isso. Sabrina, Ué, né, já teve algumas situações, Sabrina vai num leme e eu vou no outro, assim, fora da competição. Sabrina não dá moleza, não. Não dá moleza pra mim, mas assim, com segurança. Ela foi criada pro Carlão. Como é que ela vai dar Pois é, beleza? mas é o interessante que ela vai no limite mas e vai ensinando. Isso é muito legal, entendeu? Sim. Porque quem que faz isso? Ela fala, ó, faz isso. Ela vai no limite, é quando parou, você deveria ter feito isso. Cara, isso não tem preço, Nossa, como. né? Quando a pessoa tem a vontade de ensinar, quando a pessoa abre a boca, né, para ensinar, isso não tem preço, não. Tem mesmo não. Agora a gente estava falando antes da relação às escolas, assim, eu acho que numa concepção geral está tendo até uma certa mudança, né, de paradigma, por isso que eu falo, eu acho que
que é um momento novo, né? Que de repente, né? Um canoa kids desse aí ia fazer muito sucesso, porque você vê, recentemente eu tive até com o Tato lá da Almar, né? Ele tá com um grupo também de crianças, de jovens, assim, bem... Inclusive veio, né, a Marina competiu Então as com uma escolas... aluna dele. Isso é muito legal. Muito legal. Quando eu vi que tinha outra pessoa no Júnior 16, eu falei, filha, ela é sua cenourinha. Ah, legal. Isso é legal, porque quando você vai pra água sozinha, é triste. Sim. É bom você ter alguém pra você, né, ter como referência. Sim. É um Isso é trabalho. importante. A base, né? É importante. E é E importante, são trocas, né, Sabrina? e é importante que tenha um profissional capacitado, assim, vale também falar sobre isso, né? A canoa é um esporte, então é atividade física, você tem que ter um conhecimento Sim. mínimo, sabe? De anatomia, de O que fisiologia, Rafa falou, de Jack, que ela precisa de biomecânica. muitos profissionais, assim, que precisaria lá para formar, mas profissionais esses que tivessem o conhecimento, ou que seja da educação física, né? E aí, Porque não adianta colocar qualquer... Não, e aí, né, quando a gente situação. trabalha com criança, a gente sabe, a gente pode vir a trazer traumas, e aí físicos, que não vão ser identificados agora, que podem vir com 18, com 20 anos, você não vai saber que fui eu, que aleijei de alguma forma essa criança. Então, você entender sobre corpo e cabeça, por conta de competição, criança que compete mais cedo, então, ela tem uma estrutura familiar, ela tem um clube também, que é super equilibrado nesse sentido, tem pessoas que estão ali contribuindo, mas não são todos os lugares que são assim, né? É tipo, se joga, vai, a qualquer custo, né? Então, saber trabalhar com o público infantil, adolescente... Não é também fácil, não é para qualquer um também. não é, porque você causa frustrações, traumas, e tem adulto que participa de uma equipe numa temporada e abandona a canoa, que não aguenta pressão. Sim. E Né? Imagina. Pois é, e essa situação, a Marina começou a falar ali da prova de São Pedro. Ela tinha uns 3 meses que estava de V1, quis ir. Corajosa. Eu e o pai, quer ir? Vai. Mas não vai ser fácil. Ela já entrou na água, ela já viu que foi difícil. Um monte de adulto desistiu. Um monte. Mas a gente deixou ela perceber e ela desistiu. Eu acho que isso é importante. Ela não estava sozinho, né? Foi Flávio. Para ela ter a percepção também que eu desistir às vezes faz parte, até para parte. não ter riscos, né? E Para poupar quando- de riscos. Isso, e ela foi no limite. Foi Flávio e foi Carol junto na UC2, né? Atrás acompanhando. E realmente não dava para terminar, né? E o Flávio deixou ela desistir. Ela entender que ela precisava desistir. E aí quando ela chegou, ela falava assim, mamãe, eu desisti, chorava, eu desisti. Eu falei, isso faz parte. E aí logo depois, na semana seguinte, nós fomos de novo de individual e a condição não estava tão legal, mas ali próximo da guarderia. E ela, quando percebeu que a condição começou a piorar, ela começou a chorar, não quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. Eu falei, não. Eu fiquei pensando, ela não reage, V1, né? Não me obedece. E fiquei pensando, ela também não me obedece muitas vezes. E naquela hora eu falei assim, é aqui que eu vou ensinar minha filha. Porque essa geração está acostumada a apertar, dar um clique É verdade. e as coisas acontecerem. Você digitar e você ter a resposta para as coisas. Aí eu falei com o Flávio, é aqui. Que é aqui que a gente vai desenvolver a paciência. Resiliência, é assim, Marina, vai. Eu falei, a V1 é igual uma criança mal educada, desobediente. É desse jeito. Você tem que ir insistindo. Eu falei, tá vendo? Quantas vezes eu falo um negócio com você? V1 é desse jeito. E a gente vai pra água, não é sempre lindo assim, né? Porque tem medo. Um dos últimos treinos, um treino antes, né, da competição, aconteceu uma situação que eu falei com ela. Você está preparada mesmo? Canoa não é só sentar e remar. Você precisa ter uma noção do todo. Da água, do que você vai encontrar, cabeça boa. Porque vão ter dificuldades, sem dúvida. Não foi, Marina? Nós fomos remar, era para fazer um simulado da prova, 7 quilômetros. Eu fui numa canoa, ela foi na outra. E aí o que aconteceu? A gente chegou atrás ali perto do frade. E aí eu vi 2 negócios assim, porque assim. O que? Aí eu falei assim, pronto, tem o tubarão agora lá pra comer. Aí eu falei, não, tô vendo coisa. Aí eu olhei pro lado, olhei de novo, era uma raia de todo tamanho. Sério? Só que ela não... Você tem medo, também? Eu tomei um susto, achei que fosse um tubarão que ia me comer. E aí o que ela fez? Ela simplesmente parou de remar e a onda foi levando ela em direção à pedra.
E ela falou, mãe, Ela eu vou assustou, embora, eu vou é. embora. Eu falei, olha aqui, você tá na sua canoa, eu tô na minha. Eu não consigo te ajudar, você tem que vir até mim. Deixa eu entender. E ela, ai meu Deus, eu não sabia. Eu falei, ele deve ter visto um defunto. Fiquei pensando, né? O que aconteceu? E ela chegou perto de mim e eu falei, olha, Marina, acho que você não está preparada para competir. Porque não é só remar, não é só passar o remo na água. E ela ficou toda tensa, eu voltei, eu fui dando um sermão, né, coisa de mãe. Aí quando eu parei de falar, porque ela falou pra mim, nossa, você fala muito. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, eu vi um negócio com um chifre vindo na minha direção assim. Aí que eu fui entender que era uma raia. Eu falei com ela, você vai chegar em casa, você vai listar tudo que pode fazer você desistir. E pare e pense se você realmente está preparada para continuar. Porque não é só se jogar, não é só ganhar uma medalha. Cada medalha conta uma história. Nós somos aqui atletas amadores, porque a gente gosta muito. Mas cada medalha tem uma dificuldade que a gente enfrentou, alguma coisa que a gente deixou de fazer, que a gente abriu mão, a questão financeira, né? Deixou alguém querido em casa e vai que a gente enfrenta. Então eu acho que é isso. Não, mas com certeza, mas eu acho que são medos, assim, que muitas vezes, é claro que a gente tem que superar todos eles, né? Até no livro da Luísa Perim, né? Ela passa por um episódio desse, né? Ela tava de stand-up até, né? E ela tava no Havaí, né? E ela tava tendo uma prova com dificuldades, né? E ela ficou muito para trás. Aí veio um barco desse de apoio falando, pô, não caia, não caia, né? Um tubarão-tigre embaixo dela e ela falou que ela tava caindo direto. Ela tava caindo direto, o tempo todo caindo e vindo. Aí o barco veio correndo na direção dela, pedindo para ela não cair, né? E porque tinha aí falando shark e tal. Aí quando ela olhou para baixo, ela viu maior do que a prancha, o stand-up dela. E ela tava naquele processo, o tempo todo caindo, né? E ela falou, meu Deus, eu tô aqui. E ela, eu não sei se ela é da área marinha, né? Ela é bióloga? Eu não sei. Eu sei que ela tem uma ligação muito forte, assim, com as questões do mar também. Mas ela falou, tô num ambiente que não é meu e tudo, né? Se acontecer aqui, é sinal de que porque não era para eu estar aqui, na área dele, né? Ela falou mais ou menos assim. Mas na verdade não é essa só, né? A gente, pelo menos aqui no Brasil, a gente não tem. Mas você vê que os meninos da natação, né? Eles nadam ali. O próprio Márcio Junqueira do projeto aí, ele nada mais de 100 quilômetros, né? Faz travessias grandes demais, de Vila Velha a Vitória o tempo todo. Não existe caso de ataque aqui, né? Tem lugares e lugares. Agora, por exemplo, na hora que você for para o Mundial, você vai encarar um Havaí, um Tahiti, Nova né? Que vai ter, Zelândia. que tem provas de revezamento, que você ter cair no meio do mar, no meio da hora, lá que tem um monte de bichão lá, Amaro. e para poder pular rápido no outro barco acontece, né? De você passar por isso, né? Não necessariamente quer dizer que o tubarão vai te atacar, né? Mas é legal essa coisa da listinha. Mas é bom você ter, assim, eu quis falar isso até para chegar no seguinte ponto, é bom você ter, o medo, de certa forma, né, faz com que você se preocupe e você se preserve. E isso, por um lado, é bom, é muito bom, né? Mas te Agora você não paralisar, pode não. paralisar, isso aí. Isso aí. O medo não pode paralisar nunca, né? Você tem que enfrentar sempre eles. Eu sou muito solícito a você, porque eu também, eu vou te ser sincero, né? É até ruim eu falar isso pra você, porque vai ficar mal pra mim. Mas eu tenho um pouco de medo também, tá? De peixe, assim. Geralmente quando tem um rulho lá no mar, entendeu? Já viro rapidinho, já levanto rápido, eu não sei o que tem embaixo. Eu tenho assim, mas é um trauma também que eu de repente venho trazendo Você ali. vai superar esse Eu trauma. tô superando. Com certeza. E às vezes a gente ouviu não, como que é importante, né? Então, assim, pensando aí o esporte, seja em natação, canoa, capoeira, a Marina já fazia competição de natação e a irmã, 2 anos mais nova, não competia ainda. E aí teve a primeira competição lá no Álvares e aí a irmã falou, opa, vou ganhar uma medalha, né? E aí ela falou assim, professor, eu vou? Ele, não, você não vai. E Maísa, às vezes, no frio não queria ir nadar, mas a gente insistia até o final, mas percebi que ela tremia de frio, às vezes queria sair um pouquinho antes da água. Depois que ela recebeu aquele não, ela se dedicou muito mais. É mesmo? Não motivou ela, então Aquele não motivou. Nossa, legal. Passou a participar, né, mais intensamente. Hoje Marina passa sufoco, né? Treina muito, mas a Maísa vai com gás, vai para as competições, aí faz os 4 nados, e ouro e tudo e vai.
e assim, naquela tranquilidade. Então, aquele não, com certeza, foi motivador. Então, às vezes, a gente tem que receber o não também, né? Às vezes você quer estar numa canoa, você não consegue. Não é à toa, eu acho, né? Então, a gente tem que usar isso a nosso favor mesmo, né? Então, vamos. Faz parte, né? Na vida também a gente sempre vai encontrar, né? No processo de clubes, pessoas que vão estar melhor do que você naquele momento, né? Que de repente vão ter o direito ao banco que você não vai ter. Então vai ter que acostumar, né? Gente, Que até mesmo dentro da escola que tem grande como o próprio Vitória, né? Que tem assim vários grupos, né? Sim. Canoa 1, 2, 3, A 4. gente que banco. Pois é, 50 faz, né? Que é uma Não. coisa que é muito difícil de conseguir, lá tem um bocado. É. Né? Então eu acho que tem Não, e 4 aquelas turmas. mulheres 50 a mais? Nossa, são. Não, eu tô lá porque Fora eu da preciso chegar, preciso ser 50 a mais igual aquelas mulheres, gente. São demais, né? É incentivador demais. Mas, gente, aqui, Sassa, eu fiquei até surpresa. 34 anos de capoeira. Não é possível. Eu sou 34 anos de capoeira. É uma vida, A né? vida. E assim, desse jeito, né? Despreparo físico, fortuna. Nós precisamos estar entre os melhores, né, Marina? Verdade. Eu acho que nós estamos entre os melhores, né? Certeza. Que bom. Com certeza. Marininha, me diz aqui, quem você se inspira? Você tem alguém assim que você fale assim, ó, essa pessoa é uma pessoa que eu quero ser, quero chegar ali, quero ir como ela. Quem te inspirou hoje na canoa? Eu acho que todo mundo, mas minha mãe e meu pai, Ah, eles vão e aí eu fico querendo ir também. Coisa linda de ouvir, né, mamãe? Mas também, ó, com esse monte de medalha aí da mamãe e do papai, né? Como é que não me incentiva? É muita medalha, bom, né? a gente nunca sabe se a gente está acertando na educação dos nossos filhos. Mas tá, amigo, pode ter certeza que tá. E se a gente erra, é tentando acertar, sem dúvida. Mas quando a gente ouve, né, de um filho, quem é a sua inspiração? Quem é seu herói? Não é o Homem-Aranha, né? Isso aí. Né? Saber que é o pai e a mãe, que bom. E a gente erra muito, né, como ser humano, mas os filhos nos fazem, com certeza, pessoas melhores. Porque a gente pensa 2 ou 3 vezes antes de tomar qualquer atitude. Mas vocês são diferenciados, né? Vocês são são pais diferenciados, assim, né? É o meio. A gente... O meio ajuda muito, né? O interessante é isso, que eu acho que isso influencia também pessoas, né? O agir dessa forma e até mesmo mostrar, né, para as pessoas através não só de resultados, mas como conquistas dela. Porque não é qualquer criança de 11 anos que tem coragem de estar numa canoa daquela ali no meio do marzão, como tem essas imagens passando no mosaico muitas vezes aqui, que estão passando aqui atrás, né, enfrentando aquele marzão, pegando aquela onda 7 e com aquela propriedade toda, remando forte, mais que muito adulto. Não teve menor percurso pela idade. Mesma coisa de estreante. Sim, exatamente. Foi o mesmo percurso Entendeu? que eu, e eu Mesmo quebrei. percurso. Né? Se eu não fosse o rapaz me ajudar lá, eu não teria terminado. E olha que foi simples, né? Mas Mas essa segurança, né, vem justamente do apoio, da estrutura, né? exato. E essa questão da listinha que você falou para ela é interessantíssimo, isso é muito legal. De fazer essa listinha do que você tem medo, mas também fazer a listinha do que Pô, te gostei dessa ideia, potencializa. sabia? Eu acho que eu vou fazer uma lista dessa pra mim. Não, mas tem que fazer das duas, do que potencializa também. Entendeu? E aí É você professora mesmo. você vai chegando, isso. porque às vezes a gente fica só no que eu não consigo isso. Mas o que você já consegue, o que você já faz, sabe? Abrir o olho para ir remar já é a sua primeira conquista, às 4 da manhã, no frio, na chuva. Então você fazer o seu checklist do que é potente em você, talvez você vai ver que você colocou que não é potente, quando você coloca no que potencializa, você vai ver que vai anular o que você tem medo. Então, ter essa lista para você seguir, né, você vai conseguir tirar esses medos e potencializar outras coisas que você nem imagina que tem. Então, para todos nós, eu sou muito do checklist, eu gosto dessa coisa de fazer de check-in, né, das coisas que são boas, das coisas que me potencializam. Então, acho que a gente tem que voltar para ressignificar, né, algumas posturas, comportamentos. Eu, por exemplo, sempre estou em várias equipes, em cada temporada uma equipe diferente, e eu falo, eu nunca sou a mesma Sabrina na equipe. Você vai ter uma Sabrina na equipe estreante, uma Sabrina na equipe Open, uma na Master, porque o que vai me moldar são É o todo, né? é o todo. São as pessoas que estão vindo. Sim. E aí eu, de alguma forma, tento canalizar e tentar potencializar o que cada uma pode me dar. Mas aí isso deve também muito à sua sabedoria, sua própria expertise, experiência que você tem, né? Não é porque é todo mundo, Isso, né? pois é, então, mas sabe, porque aí você também tenta manter, é aquela falou da treta, assim, né?
Eu, particularmente, nas canoas, eu não sou muito arrumar treta. Arrumar treta, não. Teve muita treta lá, é? Conta aí. Agora, Gente, Vamos fazer um canal de fofoca aqui também, gente. agora teve treta? não teve. Não, Teve, não? não. Sobre tretas. Não, tem treta que perguntar sempre pro tem, pessoal do gente. Betis vai. Não pra Betis gente, né? Inclusive, admiro muito. Eu acho bacana, querido. Eu tô Tanto gostando de ver você, lá. né, tô que gostando separa de ver. um tempo aí do seu dia, desse trabalho todo que a gente sabe que não é fácil, né? E o pessoal. Tem a Bonicem, tem o Pois é, o pessoal do Betis vá. Aí outro dia. Bruno, né? E a E a Pollen. Pollen, né? Que são feras, conhecem tudo de canoa também. Isso é muito bacana, né? As pessoas que se dedicam tempo Sim, pros sim. outros. Porque analisar, né? Olhar resultados, ver, comparar, saber quem é quem no VAR, né? E depois 520 pessoas remando. Então, aí eles têm propriedade para falar isso, Pois porque eles conhecem de fato, né? Todo E mundo. é muito legal. Mas é isso, assim, acho que cada equipe é um micro-organismo, assim, de reflexo do mundo. Porque vem uma pessoa que tem uma família estruturada, vem uma pessoa que estava na depressão, tem uma pessoa Exato. que é sozinha, tem uma pessoa que tem um relacionamento tóxico, tem outra que... Ou seja, cada um tem as suas dificuldades e quando chega ali a gente tem que potencializar aquela equipe para que ela dê resultado independente, respeitando a individualidade de cada um. Sim, isso. Então esse é um papel assim de quem está à frente de uma equipe, né? E não é fácil fazer isso com as mulheres, né? Porque a gente vem com muita sede, com muita vontade. Então acho que a gente aprende muito. Em cada canoa que eu sento, eu procuro aprender muito, né, do que está vindo para mim, né? Sim. Mais do que E não tenha dúvida que você ensina muito, viu? Ah, com E certeza. como ensina. E você é muito querida, né? No meio, assim, todo mundo quando... Não, é muito... Todo mundo quando fala, assim, pessoas, né, que... A gente falando do projeto, aí eu falei até antes de falar que era a Dani, a Sassá vai lá! Sassá é maravilhosa e muito querida. Tem a Dani, né? A Dani Curtins, né? Que sim, maravilhosa. é minha amiga, que te adora também. E Então, muito isso. legal. Vamos aí, estamos na escola. Sim, sim. Cada temporada é uma nova formação, uma nova experiência, né? Então a gente voltar aí para poder capacitar e qualificar a nossa equipe, a nossa remada, o nosso grupo, o nosso clube, né? Potencializar essas ferinhas que estão vindo aí, né? Quando eu estiver na Supermaster, ela vai estar na estreante feminina. Como é que vai ser isso, hein? Ela vai poder correr estreante, será? Eu acho que não. Tudo. Nós temos 2 anos independente. Eu corro estreante. Ela não Não, pode correr mais Meu Deus. estreante. E agora? não corre estreante. É, complicado. Vamos, Gente, ó, a pena que acabou o nosso tempo, mais do que tudo, ó lá, passou mais de meia hora até do nosso tempo, tá? Pra você ter uma ideia, pra você ver como vocês são especiais aqui, ó. E olha que tinha muita coisa pra gente conversar ainda, né? Mas vamos falar Cena dos próximos capítulos. centro da parte 2. É. Vamos deixar aqui as considerações finais, se quiser falar de patrocínio, de apoio, quem apoia vocês, o que vocês querem, o seu futuro, o que você quer fazer, o próximo campeonato que você quer participar, né? Além do estadual que eu sei que você vai. E já é bom que você já dá a cantada pra mãe, eu quero em tal, né? Vai que cola, né, aqui. Diz aí pra mim, começa por você, lindona. Eu quero eu que sendo que eu falei com minha mãe. Eu quero em todas as etapas. E eu vou tentar em todas. E que eu quero em todos os campeonatos também que tiver. Eu também quero montar um canoa feminina pra gente ir. Chama aí, Sassá, uma canoa feminina. Que venham mais crianças aí, adolescentes, para formar essa canoa feminina, né? Maravilha, vai vir, gente, ó. Vocês pais aí, ó, vão conhecer o projeto, leve seus filhos, vão ver que é maravilhoso, que é seguro. As escolas todas, a maioria delas pelo menos, procure se formar, mas a maioria delas, eu acho que todas são federadas pelo menos, tem uma fiscalização grande em cima, né, onde tem profissionais, né, tem toda uma segurança, tem toda uma tranquilidade, né, para vocês levarem seus filhos, né. É isso aí, gente. isso. Muito obrigada. Vamos aí ter um pelo próximo em convite. breve. Com certeza. Ó, eu que tenho que agradecer vocês, tá? Pelo prazer de vocês estarem aqui. Você, princesa, ó, parabéns, tá? Pela sua força, sua resiliência, sua determinação, sua vontade de estar todo dia na água ali, né? Com certeza você puxou isso no sangue do papai e da mamãe, né? E continue assim, não perde não que eu vou te ver em muitos pódios. Se Deus Você vai vir quiser. muito aqui no podcast, dar entrevista como campeãzona,
Se Deus quiser, viu? E Marina é uma das crianças que E pode sua irmã ser- também, você tem que incentivar ela, hein? Marina é uma das crianças, né, que a gente pode ter como exemplo, mas quantas outras crianças que não são exemplos? E a gente vê valorizando muito tragédia. Quantas outras crianças? Quantas crianças que leem muito? Quantas crianças que são excelentes alunos? Quantas crianças que têm habilidades artísticas aí e não são valorizadas? A gente precisa valorizar muito, que muitas vezes esse talento vai ficando de lado. Verdade. Precisa valorizar os talentos, né? Nós vamos fazer isso, Muito bom. né? Sem- Seja com o canal, ou seja com o exemplo de vocês, Sem dúvida. né? Vamos estar sempre... Sem dúvida. Obrigada Que pela bom. oportunidade de Bom, estar aqui, né? eu agradeço. Na minha história, na canoa, né? Você perguntou pelo futuro. Assim, eu particularmente não estou muito ambiciosa em relação a grandes feitos, né? Eu quero poder remar e ser feliz, né? Não tenho agora intuito de, eu quero virar atleta, ser atleta de canoa como a Tássia, como a Gabi, que vai viajar para, né, conseguir índice, conseguir, né? Acho que eu estou entrando numa fase em que a canoa me completa na parte de competição. Eu gosto de competir, sou competitiva, né? Mas ao mesmo tempo também ela me reconecta comigo, com a minha profissão de educação física e com a possibilidade de multiplicar, sabe? Eu acho que eu tô mais para esse lado, assim, né? De docência, de remadora que Bacana. então, mas eu quero, enquanto eu tiver energia, enquanto o Vitória vai achar que eu posso contribuir nas equipes, eu estarei lá de prontidão. Agradeço ao meu professor Carlão, né, que, poxa, sempre da forma dele única, né, sempre me incentivou, né, muitas vezes eu inclusive, essa etapa eu tinha saído da equipe, né, mas ele sempre vem, Sassá, e aí, Sassá, pô, precisando de você, vem. Então, assim, as meninas também, agradecer muito a essa equipe que me acolheu, né? A Luana é uma super referência. Sim. Sempre foi muito disciplinada, sempre com uma energia boa, sempre com uma palavra, sempre com um coração, um sorrisão, às 5 da manhã, que nem sempre eu estou, quase verdade, nunca, na né? verdade. Assim mesmo, né? Né? Sim mesmo. Isso é muito importante, a gente precisa dessas pessoas, né? Verdade. E muito generosa nas suas colocações, nos seus reconhecimentos. Te agradeço, né? A Luana é exemplo mesmo, assim, sabe? Eu fico muito feliz de estar dividindo o mar com ela, o barco com ela, a raia de alguma forma, quando tá ela num leme ou no outro. E com certeza ela está sempre me indagando e perguntando sobre, né, isso aqui, o leme e tal. Então isso também me obriga a ser mais sensível, a buscar mais conhecimento, porque quando alguém te indaga, você fala, putz, se eu não souber o que responder. Então isso também me estimula, né, a gente poder estar conhecendo melhor o que a gente pratica. Então obrigada, Luana. Quero te agradecer, né, pela generosidade. E a nossa equipe Open, que está incrível, uma energia super bacana, todo mundo focado no que a gente realmente gosta de fazer, que é remar, né, com energia, com força, treinar fora da água e manter o equilíbrio físico e emocional. Então, Sim. a canoa é terapia, Sim. mas é também um esporte de superação. Então, Verdade. muito obrigado por trazer a gente aqui, né? Eu me sinto muito valorizada, né, e reconhecida. Parabéns pelo projeto incrível. Espero que você consiga muitos outros patrocinadores, e que esse veículo seja um veículo, né, que possa levar e democratizar esse esporte também para quem está lá em Piúma, para quem está lá em Praia Grande, né, possa ouvir, possa conhecer as pessoas e os patrocinadores possam vir e o nosso esporte possa crescer ainda mais. Muito obrigada. A gente vai trazer até o pessoal do norte, né? A gente vai fazer um do norte e do sul, né? Nós vamos começar a trazer isso aí. É uma ideia até do Vitor, né? Que sugeriu lá da Rumo. Vai ser muito legal. Mas, gente, ó, você falou aqui de vocês duas aqui, o quanto é importante vocês estarem juntos. Eu falo aqui o quanto é importante vocês três estarem nessa mesa comigo, né? Me honrando, assim, com essa presença maravilhosa de vocês. Tá? Obrigado, vocês são referência no esporte. Obrigada. Continue assim, né? Que vai ter muito ainda para crescer e a gente vai saber que fez parte de tudo isso e com certeza vocês fizeram e estão fazendo. Obrigada. Obrigado. E, gente, ó, vocês todos aí que assistiram esse podcast maravilhoso com essas pessoas incríveis, né? Eu só tenho que agradecer a presença de vocês até agora, né? O nosso tempo zerou, né? Como sempre, quando é bom assim, geralmente ele vai muito além do que é para ir. Mas eu só tenho a agradecer a todos vocês pela presença e tamo junto. Obrigada.